Shalom para todos, Baruch Hashem. Depois da minha conversão ao judaísmo, tenho me dedicado muito aos estudos. O judaísmo, diferente de qualquer outra religião, contém a verdade. A verdade está na Torá, a palavra do Eterno, a revelação divina dada a Moshe, Rabbeinu, e através de Moshe a todo o povo judeu. E quando você entra em contato com o estudo da Torá, é algo que é difícil explicar, porque é um conhecimento ilimitado. Então a gente vai estudando e é algo muito forte e gera uma conexão muito grande com o Eterno. E você quer estudar mais e mais, e diferente de qualquer outra religião, o conhecimento que está na Torá é ilimitado. Então, quanto mais você estuda, mais forte é a conexão com o Eterno e mais você quer estudar e fazer a vontade do Eterno, são as mitzvot. Muito bem. Embora eu estou dando um shiur semanal, né, para todos da Beit El Shama, os grupos, né, nós continuamos juntos, caminhando, e desde que a gente saiu de todo engano, todo aquele pá, há 3 anos atrás, graças a Deus, mais de 30 pessoas se converteram dentro de um padrão, de uma perspectiva, né, do judaísmo ortodoxo. Baruch Hashem. Muito bem, gente. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante. Preparação para o tempo que antecede a chegada do verdadeiro Mashiach. Está claro que o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, não veio ainda. Isso é claro. Volto a dizer, vocês podem assistir o vídeo que está no meu canal, Os Sinais da Vinda do Verdadeiro Mashiach. Fica muito claro isso. Queria começar por um texto que eu acho importante entender isso, que está no livro de Daniel 7:13. Eu vou ler uma versão da ArtScroll, que tem uma tradução muito precisa sobre esse texto e nos ajuda a entender de maneira muito clara isso. Daniel 7:13 diz o seguinte, se referindo ao verdadeiro Mashiach. Então vamos lá, eu vou traduzir aqui, está traduzido aqui do texto original para o inglês, eu vou traduzir do inglês para o português. Então Daniel diz, eu estava olhando visões da noite, e eis que com as nuvens, isso é muito importante, com as nuvens dos céus, como um homem, veio ao ancião de dias. Né? Eu queria enfatizar isso porque muita gente traduz de uma maneira errada ou interpreta de uma maneira errada, como se descesse das nuvens dos céus, das nuvens no sentido natural, para a terra. Aqui deixa claro algo que é muito importante. Eu vou depois trazer um comentário dos nossos sábios sobre isso. Mas o que está dizendo aqui é fundamental entender, gente, é que ele vem com as nuvens dos céus e se apresenta a um ancião de dias, ou seja, ele não desce para a terra. Essas nuvens dos céus o conduzem até o ancião de dias. E os sábios, existe um comentário do Malbim que deixa muito claro isso. Essas nuvens é um conceito que existe, obviamente, na cultura judaica, um conceito que existe no judaísmo, que a pessoa, né, quando ela começa a cumprir mitzvot, estudar a Torá, cumprir as mitzvot, então ela cria uma espécie de nuvens, é um resultado do cumprimento dela
das mitzvot, e essa luz, né, essas nuvens de luz, elas, com o tempo, circundam a pessoa e ela tem mais força para cumprir mitzvot. Então, o Malbim, ele diz, né, que essa nuvem é, é, é formada pelo estudo da Torá e pelo cumprimento das mitzvot desse homem que então é levado ao ancião de dias e recebe a alma do Mashiach. Então, esse texto está falando sobre o verdadeiro Mashiach. Então, um homem que provavelmente já está vivo e que, cumprindo a Torá de uma maneira excelente, estudando a Torá, ele formou essa nuvem como resultado da sua obediência à vontade do Eterno, da sua dedicação ao serviço divino, e ele vai ter o mérito de ser conduzido ao ancião de dias e receber a alma do Mashiach e cumprir, né, a missão do verdadeiro Mashiach, que seja breve e em nossos dias. Baruch Hashem. Então, eu queria trazer primeiro esse ponto, né, para deixar isso claro, e quero aproveitar também para fazer um comentário também do Malbim e outros comentaristas que dizem o seguinte, algo muito importante. No período antes do Mashiach, onde a luz do Mashiach já vai estar, né, sinalizando, muitos reconhecerão a verdadeira religião, o judaísmo. Isso está acontecendo hoje, é impressionante isso. Né? O número de pessoas, a quantidade de pessoas que estão entendendo, né, que a verdade está na Torá, no judaísmo. Estão entendendo de maneira clara que, isso é muito importante, gente, que o verdadeiro Mashiach não veio ainda, mas que a sua chegada é iminente. Então é preciso uma preparação correta, uma preparação verdadeira. Muito bem. Aí ele diz, muitos reconhecerão a verdadeira religião e andarão sobre a luz de Hashem. Né? Quando a pessoa encontra a verdade na Torá, no judaísmo, ela aprende a se conectar diretamente com o Eterno. Isso é uma coisa impressionante. Eu digo pela minha experiência. Né? Depois da minha conversão ao judaísmo, comecei a estudar a Torá, o Talmud, enfim, você chega a uma conexão com o Eterno que é algo difícil de explicar, mas é algo, eu diria para vocês, é algo maravilhoso. Né? Existe um Terrilim que diz assim, Atá Norá Atá, ou seja, o Eterno, tu és impressionante. Né? Esse é o sentido, né? É algo muito forte, gente. Quando você realmente se conecta, né, diretamente ao Eterno, sem intermediário, sem engano, sem nada disso, né, através da Torá, é algo indescritível. Né? É algo que muitos estão experimentando, é algo maravilhoso. Muito bem. Mas ele complementa, né, esse comentário do Malbim, outros comentaristas falam também a mesma coisa. Mas muitos, infelizmente, né, muitos não largarão suas convicções erradas, ficarão presos a essas convicções erradas. E o que acontecerá? Esses se juntarão a Gog. Vamos falar sobre isso. Quem é Gog, o que isso significa, como isso vai proceder antes da chegada do verdadeiro Mashiach. Essas pessoas elas não largarão o engano e serão enganadas por Gog e, infelizmente, estarão sujeitas ao juízo divino que ocorrerá nesse tempo. Baruch Hashem. Então, essa é a primeira parte. Eu quero deixar claro algo. E o Rambam, o Maimônides, ele fala sobre isso. O verdadeiro Mashiach não veio ainda, com certeza. Quando ele chegar, ele vai cumprir, né, todas as profecias e não pode morrer para depois voltar para completar. Não existe isso. Ele, quando chegar,
vão ser cumpridas todas as profecias ligadas a ele, a reconstrução do templo, o retorno de todos os judeus às terras de Israel, né? Uma paz realmente verdadeira nas nações, né? A ressurreição dos mortos. Então, isso é muito claro. Então, para todos aqueles que já estão, graças a Deus, livres de todo engano e entendem isso, é algo maravilhoso, gente. Maravilhoso. Né? A verdade é algo que é a coisa mais preciosa, mais valiosa que existe. Muito bem, agora vamos estudar. Algumas pessoas, vendo essa pandemia, né, e essa praga, né, que se espalhou por todo mundo, começou a questionar: será que já, né, chegou a hora, né, da revelação do verdadeiro Mashiach? Bem, essa situação ela pode estar criando a configuração para os últimos acontecimentos antes da chegada do verdadeiro Mashiach. Porém, é preciso que ocorra dois sinais que os sábios, nossos rabinos, nossos sábios explicam, e eu quero passar para vocês. Então, essa pandemia ela pode estar criando a configuração para isso, com certeza. Mas esses dois sinais que eu vou relatar agora precisam acontecer. E parece ser muito breve, né? Pelos sinais que nós estamos vendo. Bezrat Hashem, nós teremos o privilégio de estar vivendo esse momento tão especial, né, do cumprimento dessas profecias. Bezrat Hashem. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro sinal que eu quero trazer, que é a situação do Gog, da terra de Magog, que vai fazer guerra contra o povo judeu, antes da chegada de Mashiach. Muito bem. Então está em Ezequiel 38. Vamos ler só algumas partes para todos entenderem isso. Diz assim, 38:1. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: ó filho do homem, volta teu rosto para Gog, da terra de Magog. Esse é um líder, né, que vai reunir Edom e Ismael contra o povo judeu, fazendo uma guerra, mas haverá nessa guerra algo impressionante. O Eterno vai dar livramento e trazer juízo aos inimigos de Israel. Todos aqueles que oprimiram o povo judeu, todos aqueles que causaram sofrimento, morte, dor, todos aqueles que causaram tanta aflição ao povo judeu serão julgados nessa época, mas de uma maneira muito forte, com sinais semelhantes aos que ocorreram na saída do Egito. É por isso que eu falo para vocês, essa pandemia ela está criando a configuração, mas o que vai acontecer na guerra de Gog, da terra de Magog, e a maneira como o Eterno vai livrar o povo judeu, e o julgamento que será feito às nações que oprimiram Israel, vai ser notório e vai ficar claro para todas as nações que é o julgamento do Todo-Poderoso, do Eterno, defendendo Israel e julgando as nações que atacaram, que oprimiram Israel durante a história. Isso vai ficar notório. Vamos ler mais alguns textos. Agora o 38:16 diz: subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado por meio de ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então, o Eterno vai fazer sinais, e os nossos rabinos e sábios dizem, sinais como ocorreram na saída do Egito, e todos entenderão que é a mão do Eterno que está resgatando, está livrando
povo judeu, livrando a todos nós e trazendo a redenção final. Então, Baruch Hashem, isso vai ser de forma clara. Ninguém vai dizer que é algo, talvez é eterno, talvez não. Os sinais serão sobrenaturais, serão sinais claros, que é a mão do Eterno, para nos livrar dos nossos inimigos, nos livrar de Edom, né? Aqueles que vão lutar contra Israel, o Eterno nos dará um livramento pleno a todo o povo judeu. Muito bem. Agora vamos continuar um pouquinho mais, para ficar bem claro tudo isso está sendo falado. Agora 38, 23. Assim, né, falando o Eterno, me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer diante dos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Eterno. Então é claro, serão sinais claros, como eu mencionei. Agora vamos para 39 e o versículo 6. Enviarei fogo sobre Magog, sobre as terras, sobre as nações. São nações que oprimiram o nosso povo durante a história, especialmente no domínio de Edom. Então, ele diz, enviarei fogo sobre Magog e sobre os que vivem seguros nas ilhas. E saberão assim que eu sou o Eterno. Farei conhecer meu santo nome no meio do meu povo Israel, e não suportarei mais que seja profanado o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Eterno Santíssimo em Israel. Né? Nada de que houve algum tipo de modificação, né? Nada desses conceitos errados. Né? O Eterno é o Deus de Israel. E isso fica claro, isso fica notório, isso fica bem marcante nessas profecias. Muito bem. Agora, quero trazer mais uma parte para a gente ir finalizando essa parte da questão de Gog, da terra de Magog. E no 39, no versículo 39 de Ezequiel, agora aliás, no capítulo 39, versículo 25, diz assim: Por isso, assim disse o Eterno Deus, agora farei retornar Jacó do cativeiro, terei compaixão de toda a casa de Israel e serei zeloso do meu santo nome. Terão consciência de suas culpas e das iniquidades que contra mim praticaram, quando viverem com segurança em sua terra, e ninguém os atemorizará, quando eu os fizer voltar dentre os povos e recolher das terras dos seus inimigos, e for santificado neles à vista de muitas nações. Saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, pelo fato de que os fiz ir em cativeiro entre as nações e voltei a reuni-los na sua própria terra. E não deixarei mais nenhum deles ali, ou seja, no exílio, nem voltarei a ocultar-lhes o meu rosto, porquanto estenderei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Eterno Deus. Essa é a redenção final do nosso povo, o povo judeu, e o Eterno se revelará e de uma maneira impressionante, né, e deixará claro para as nações que o Eterno é o Deus de Israel, né, que para todo judeu está claro, mas a gente que saiu, né, dessas religiões que trazem muitos enganos e voltamos, né, e fizemos a nossa conversão ao judaísmo, né, muitos também Anussim, Bnei Anussim, outros não são Bnei Anussim, mas entenderam que a verdade está na Torá e se converteram também ao judaísmo. Todos eles, né, de maneira muito clara, hoje vê a verdade que está na Torá. E os enganos do passado
tentavam trazer, Edom tentou trazer um engano de que é, é, agora existe um novo Israel, todos esses enganos, todas essas falácias, né, que o povo judeu foi rejeitado, todas essas mentiras serão completamente desmascaradas de uma maneira plena pelo fato do próprio Eterno afirmar, né, que ele é o Deus de Israel. E com a chegada do Mashiach, o estabelecimento de um reino que permanecerá para sempre e nunca passará. E o Eterno nunca mais se ocultará, mas estará, né, com o povo judeu de maneira plena. Baruch Hashem. Então, fechamos aqui essa primeira parte de Gog e Magog. Nesse tempo, existem vários estudos sobre isso, mas praticamente todas as nações que restarem serão nações de Bnei Noach. Estarão desfrutando também, né, do conhecimento do Eterno que vai encher toda a terra. Então, as nações que restarem dessas guerras serão todos Bnei Noach, não haverá mais idolatria, não haverá mais engano, e todos reconhecerão o Eterno, né, o Deus verdadeiro, único, o povo judeu como povo do Eterno, que vai ensinar a Torá para todas as nações. Seja breve esse tempo, onde acabará todos os enganos. Muito bem, agora vamos avançar. Existe outro sinal também que eu quero trazer para vocês, é importante entender isso. E esses dois sinais, eles precisam ocorrer antes da chegada do verdadeiro Mashiach. Então, o outro sinal está em Malaquias, o capítulo 3. Eu vou ler desde do versículo 22. Diz assim: Lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, a quem ordenei em Horebe, estatutos e preceitos para todo o Israel. Né? Aí está a verdade. A Torá, que a Kadosh Baruch Hu deu a Moshe e, através de Moshe, a todo o povo judeu. Eis que vos mandarei o profeta Eliyahu Hanavi, né? Elias, o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Eterno, que a gente estava falando, o julgamento das nações, né? Que ocorrerá nessa guerra de Gog e a terra de Magog. E ele fará volver os corações dos pais através dos filhos e o coração dos filhos através dos pais, para que eu não venha desferir sobre essa terra uma destruição completa. Então aqui fala sobre Eliyahu Hanavi, Elias, que, segundo os nossos sábios, nossos rabinos, ele apontará aquele que é o verdadeiro Mashiach. Então é um outro sinal que ocorre antes da chegada de Mashiach. Muito bem, gente. Porém, essa pandemia que está ocorrendo, ela pode estar sinalizando, né, o começo disso, uma configuração que vai levar a isso, é muito provável. E por isso, eu quero trazer esse estudo para vocês sobre como se preparar para esse tempo que antecede a chegada do verdadeiro Mashiach, que é um tempo de de guerras e um tempo difícil, mas o tempo onde muitas pessoas também reconhecerão a verdade. Antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer um estudo muito rápido, mas muito importante, né, sobre a questão de como se preparar também, como se proteger de uma praga, de uma enfermidade. Além dos cuidados, né, de não... Todos os países estão sugerindo às pessoas evitarem um contato agora nesse momento, né, de uma certa forma haver um isolamento, né, as pessoas ficarem mais reservadas até que passe esse processo de contaminação. Então, isso é um cuidado importante e também um outro, né, cada um também reforçar, né, sua
sua saúde, né? No sentido da alimentação ou de vitaminas, também para se proteger. Isso no sentido prático. Agora, existe um sentido espiritual, algo que é muito importante para a gente se proteger de uma praga, de uma, de uma doença, enfim. E eu queria ler para vocês um texto que está em Mishlei, em Provérbios, exatamente Provérbios no capítulo 18 e no versículo 14. Diz o seguinte: o espírito do homem o sustenta em sua enfermidade. Mas quem, né, vai suportar, vai erguer um espírito que está quebrado? A tradução coloca ao quebrado, mas o sentido eu vou passar para vocês e vamos entender que aqui tem algo muito importante e algo muito significativo, né? Então, o que está dizendo aqui e qual é o sentido disso? Eu quero trazer para vocês, porque isso vai trazer com certeza uma, uma luz, né? De como enfrentar essas situações de pragas e doenças, enfim. Em hebraico, diz assim: Ruach ish yechalkel machalehu. Inclusive a palavra, quando se traduz o Targum para o aramaico, essa palavra que significa enfermidade, vira uma palavra muito parecida com o nome dessa praga. Mas vamos ao sentido profundo, isso não é por acaso, porque tem um sentido muito interessante aqui nesse texto. Aqui está dizendo que o espírito do homem, ele sustenta a enfermidade. Então nós sabemos que a enfermidade, ela quando, né, ela chega, a enfermidade é um mal que acomete o corpo da pessoa, mas que isso ocorre quando existe um problema na nefesh, né? Então, quando Hasve Shalom, uma pessoa comete um averá, então isso causa uma mancha, um defeito na nefesh. E isso faz com que ocorra a enfermidade no corpo. Então, aqui está dizendo algo muito interessante, que o espírito do homem, ele tem como sustentar isso, ele tem como combater isso. E como a gente pode entender isso? Depois, continuando o texto, ele fala: Veruach Nechea, ou seja, um espírito que está abatido, deficiente, ou seja, que houve aí mais profundamente quando se comete um averá, porque geralmente a averá é cometido pela nefesh, mas quando se comete um averá com a boca, através de palavras que se relacionam ao averá ligado a ruach, então quem vai sustentá-la? Ele pergunta: Mi e Saena, quem vai levantar ela? Então, eu vou resumir aqui, trazendo 2 pontos, sem entrar em todos os conceitos relativos a isso, mas 2 pontos fundamentais. Aqui está dizendo algo, gente, muito profundo e muito importante. Aqui está trazendo um conhecimento muito importante. Quando existe um defeito na nefesh, na alma, resultante de um averá, de um erro, de um pecado, de uma transgressão cometida que causou essa mancha, a enfermidade dela surge como uma forma de restituição, né? Refletindo essa mancha, esse defeito que ocorreu na nefesh em razão de uma transgressão, de um pecado cometido. Então, como evitar que isso ocorra? Então, aqui explica através do Espírito. O Espírito pode sustentar, ou seja, pode haver um conserto nessa mancha através do Espírito. E quando a gente fala do Espírito, os nossos sábios, rabinos explicam que isso tem a ver com o que sai da nossa boca, né? Quando o que sai da nossa boca, a palavra sai como um ar, né? Um ar. Assim, a gente quando fala, sai essa palavra. Então, o que significa isso? Significa através de palavras que saem da nossa boca, né? Palavras de confissão, de arrependimento,
né, de pedido de perdão, de reconhecimento dos nossos erros. E quando depois eu vou explicar que tipo de como essa palavra deve ser. E quando isso ocorre, então faz com que possa haver o conserto, né, dessa mancha, desse defeito causado da nefesh em razão do pecado, da transgressão. E isso pode evitar, então, que se manifeste no corpo uma doença. Então, de maneira resumida, nós estamos falando de uma tchuvá, uma tchuvá que começa, de fato, com palavras, né, que saem da nossa boca, palavras. Depois eu vou falar aqui como isso funcionaria, como essas palavras são efetivas, mas de confissão, de arrependimento pelos erros cometidos, que podem causar esse conserto na nefesh e evitar a doença. Depois ele explica, mas se houver um erro cometido no sentido do nível do espírito, não do nefesh, e quem vai levantar? Não vou entrar profundamente no assunto, mas ele está se referindo a Neshama, mas o sentido é o estudo da Torá. É impressionante isso, porque o estudo da Torá tem um poder de expiação maior do que qualquer outra coisa. Mas isso é um outro assunto, nós não vamos entrar profundamente nisso. Mas a confissão, né, o reconhecimento dos erros e o estudo da Torá é a grande defesa contra qualquer tipo de praga, de enfermidade, enfim. Agora vamos avançar um pouquinho. O tema desse estudo é como se preparar, né, para Mashiach, especificamente o tempo que antecede a chegada de Mashiach, e que vai ser um tempo muito difícil. E essa pergunta é respondida no Talmud, Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, e o texto diz o seguinte, eu vou ler o texto sobre o assunto, especificamente sobre isso. Shalo Talmidav et Rabi Elazar. Então, perguntaram os discípulos do Rabi Elazar, Ma ya'aseh Adam venatzer bechevlo shel Mashiach. O que fará o homem, né, para ser livre desse tempo, né, difícil, né, esse tempo que antecede Mashiach, um tempo de dores, de muita, onde vai haver guerras e um tempo difícil, né, o juízo do Eterno virá sobre as nações, enfim. Aí vem a resposta. E a resposta é fundamental, gente. Yasok batorá Gemilut Hassadim. Ou seja, se ocupar, te ocuparás com a Torá, com o estudo e com as mitzvot. Obviamente, uma pessoa que é Bnei Noach vai estar se ocupando das 7 mitzvot Bnei Noach, né? E todos nós que somos judeus vamos estar nos ocupando com todas as mitzvot que são acessíveis, né? E o estudo da Torá. O estudo da Torá. É algo fundamental, gente. Porque o estudo da Torá é que nos dá a força, é que nos dá a conexão com a Kadosh Baruch Hu, né? Que nos concede, né, a luz, e aí nós podemos realmente cumprir as mitzvot de uma maneira muito forte, com kavaná, e cumprir mitzvot, estudar a Torá, cumprir mitzvot, estudar a Torá, é o segredo para essa preparação. Agora, eu queria ler para vocês, para a gente estar chegando a uma finalização desse estudo,
queria trazer mais um ponto para vocês. Também foi muito usado em razão dessa enfermidade, muita gente citou esse ponto. Eu queria trazer para vocês também, embora o cumprimento pleno dele, né, vai ser nessa batalha de Gog e Magog, mas existe uma aplicação parcial agora nessa situação que está ocorrendo, e está em Isaías 26, 20. Então diz o seguinte: Vem, ó meu povo, entra em tuas habitações e cerra em volta de tuas portas. Fecha as tuas portas. Oculta-te só por um momento, até que passe a indignação. Porque eis que vem de seu lugar o Eterno, para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. Também a terra descobrirá seu sangue e não mais cobrirá seus mortos. Então aqui, embora com essa pandemia nós já vemos um pouco desse fato, né, acontecendo, mas isso será cumprido de maneira plena. O cumprimento pleno é no tempo de Gog e Magog. Mas aqui tem algo muito importante que eu queria trazer para vocês, um comentário do Rashi sobre o tema, que vai reforçar aquilo que nós estamos falando no que diz respeito à preparação, né, para essa época que antecede a chegada de Mashiach, onde haverá muitas situações difíceis e guerras, enfim, do que nós temos falado. No comentário do Rashi, quando fala sobre veio ao quarto, ele diz, isso se refere Batei Kenesiot, Batei Midrashot, ou seja, sinagogas, lugares de estudo. Mas o sentido a gente fica, né, no nosso quarto para rezar, para estudar a Torá, para realmente fazer chuvar. Então, você não fica dentro de casa, né, se alimentando de coisas erradas ou com pensamentos ou fica ali 24 horas na internet. Não é isso, né? Quando você é trazido para dentro da sua casa, é um momento para se fazer chuvar, para estudar a Torá, para através das rezas se comunicar com o Eterno e através da Torá ouvir a voz do Eterno. Esse é o ponto fundamental. E no comentário do Rashi, ele continua dizendo: pense nas suas ações, nas câmaras do seu coração. Ou seja, uma chuva profunda, de coração, né, de todo o coração, uma chuva verdadeira. Né? Existe um texto que nossos sábios explicam sobre a chuva, que eu queria trazer para vocês, diz assim: então, Ali Davidoi, Devarim Behemet, através de confissão, com palavras verdadeiras, Meom Kadeliba, ou Meomek Alev, em hebraico, ou seja, do fundo do coração. Então, esse é o tipo de palavra que gera uma chuva profunda e verdadeira. Então, são confissões, né, de palavras verdadeiras, que saem sinceras do coração, né, Devarim Behemet, né, Meom Kadeliba, do fundo do coração, né, em hebraico, em aramaico, em hebraico, Meomek Alev, da profundeza do coração. Então, esse é o momento de fazer isso. Agora tem um comentário também, é citado o Rabi Tanhuma, e ele fala o seguinte: feche a porta da sua boca, quando fala sobre fechar a porta, no versículo de Yeshayahu 26:20, ele fala: feche a porta da sua boca para não questionar o padrão divino de justiça. Gente, o Eterno é justo. Por mais que a gente tenha dificuldade, porque a gente não consegue enxergar todas as coisas, então a gente vê as coisas de maneira parcial, o Eterno é sempre justo. Então, em tudo que ocorre,
na vida de todos nós, as nossas dificuldades, as nossas aflições, tudo tem um motivo, todo mundo, ninguém fica impune de nada, a gente sempre passa. Agora é preciso saber passar por essas situações fazendo chuvar, né, pedindo perdão, né, reconhecendo os seus erros. Todos nós, esse processo de chuvar é fundamental, né, fundamental para que a gente possa realmente alcançar uma conexão com o Eterno. O Eterno é muito benevolente, é extremamente benevolente. Então, quando ele exerce, né, a justiça de maneira perfeita, né, e qualquer um, né, que esteja passando, né, as dificuldades, tenha certeza que o padrão divino de justiça é perfeito, mas quando a pessoa ela faz chuvar, quando ela realmente reconhece os seus erros, quando ela profere, né, como fala, Devarim Behemet, palavras verdadeiras, sinceras, né, Aledei Vidui, através de uma confissão, Devarim Behemet, palavras verdadeiras, Omek Alev, do fundo do coração, então ela alcança uma chuva, e isso é algo maravilhoso, porque, como eu falei, o Eterno, ele é perfeito na sua justiça e de uma benevolência extremamente grande. Por isso a chuva entra aí nessa equação, né, trazendo uma grande oportunidade para a gente fazer concertos, né, de uma maneira que o Eterno proporciona a nós de uma maneira muito especial. E falando sobre a questão, né, continuando nos comentários dos nossos sábios, diz: esconda-se um pouco até que a ira passe, pois de fato visitarei seus inimigos. Isso é relativo, de maneira mais direta, à guerra de Gog e Magog. Bem, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu quero concluir trazendo o ponto fundamental do que foi falado, e o ponto fundamental é dizer para vocês algo: por favor, não esqueçam. A melhor maneira de se preparar é através de uma chuva verdadeira e do estudo da Torá. Espero que todos possam, através da Torá, através da verdade, ter luz na sua vida para caminhar e servir ao Eterno de todo o coração. Espero que vocês tenham gostado desse estudo e gostaria de convidar aqueles, obviamente, que quiserem. Nós temos um curso do Tanar, a Bíblia judaica. O Tanar é constituído pela Torá, os 5 primeiros livros, uma instrução divina do Eterno dada através de Moshe. Os Neviim, os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Os Ketuvim, os escritos, como os Salmos, Provérbios, o livro de Daniel, o livro de Esther, enfim, e outros. E nós fazemos um estudo baseado numa perspectiva dos comentários dos nossos grandes sábios, nossos rabinos, Urashi, o Malbim e outros. E agora nós vamos começar, sem ser essa semana, na próxima, um estudo sobre as profecias relacionadas ao tempo que antecede a chegada do verdadeiro Mashiach. Como ficou claro, o verdadeiro Mashiach não veio ainda, mas existe um tempo que antecede a chegada do verdadeiro Mashiach e nós vamos estudar sobre isso. Caso você tenha interesse, você tenha o desejo de estudar junto conosco, o e-mail está na tela para você escrever e pegar as informações mais detalhadas sobre o curso. Bem, eu pretendo, Bezrat Hashem, fazer outros estudos, Brineder, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazendo.
Quero, inclusive, fazer um estudo sobre o livro de Daniel também, publicar para todos, mas dependendo do tempo, a disponibilidade de tempo, eu vou fazendo aos poucos. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com todos e que todos tenham muita força, muita luz, muita proteção e, acima de tudo, se dedicar todo dia um tempinho para estudar a Torá. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Shalom para todos.